Gostaria de saudar você com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu gostaria de conversar com você sobre calar, ficar em silêncio. Às vezes é mais interessante e é mais importante, por que não dizer, é mais louvável ficar calado do que falar. Porque quando nós sabemos o que falar, podemos gerar polêmica, confusão na cabeça das pessoas e nem todo mundo vai entender o que nós vamos falar. Tiago, na sua carta, no primeiro capítulo, no versículo 19, ele diz que devemos estar prontos para ouvir e tardio para falar. Porque de que adianta falar se o outro às vezes não quer entender ou simplesmente não entende mesmo, né, o que nós vamos falar. Por isso nós precisamos entender que estar prontos para ouvir é mais importante do que falar. Por isso nós devemos estar prontos para ouvir e tardio para falar. A Bíblia diz que também não devemos dar aos cães coisas santas. Também não devemos lançar aos porcos pérolas. Porque de que adianta a gente lançar fora a palavra de Deus para quem não quer ouvir, para quem não valoriza? Então, às vezes, a gente precisa ficar em silêncio, porque é mais viável ficar em silêncio do que falar para quem não quer ouvir, e principalmente quando se trata da verdade. No livro de João, também no capítulo 8, no versículo 32, tem um versículo que as pessoas usam elas em separado, isolado, e não sabem o verdadeiro significado. Diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quantas e quantas pessoas usam este versículo isolado e faz uma interpretação errônea, fala aquilo que não é verdade. Quando esse versículo diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, é o próprio Jesus que está falando. É Jesus que está falando. Não é um ser humano qualquer, de achar que está com a verdade e pronto. Porque Jesus, Ele é a verdade. Conhecereis a verdade é conhecer Jesus. Quando você conhece Jesus, Ele é a verdade. E é Ele quem vai nos libertar. Porque muitas vezes a pessoa não quer ouvir realmente a verdade. Porque a verdade, na mente de cada um, é aquilo que a pessoa já colocou. Então, às vezes, é melhor ficar calado do que mostrar a verdade mesmo. Porque o outro não vai entender ou não vai querer entender a verdade. Por isso que, às vezes, é importante ficar calado do que entrar em confronto, discutir por coisas fúteis. E tem muitas pessoas discutindo. Discute política, discute futebol, discute religião. Mas a verdade é Jesus. Jesus é quem é a verdade. Até o próprio Jesus, ele ficou calado quando levaram ele lá para ser crucificado. Jesus não abriu a sua boca. Ele foi levado ao matadouro como uma ovelha muda. Não abriu a sua boca. Ele foi calado. Porque às vezes a pessoa vai falar e parece que gera confusão, né? Porque quando nós vamos falar realmente a verdade, mesmo que a gente tenha muitos argumentos para mostrar a verdade, mas a questão é que o outro
O outro às vezes não quer ouvir a verdade, porque a verdade só é aquela que ela já tem na sua cabeça. E quantas inverdades são veiculadas, televisão, jornal, revista, rádio, né? Notícias que não são verdadeiras. E as pessoas aí não sabem se é verdade e acabam espalhando. Então é melhor a gente ficar calado, porque nós não sabemos realmente qual é a verdade do homem. Agora, a verdade que nos liberta é Jesus Cristo. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas às vezes, diante dos homens, nós precisamos ficar calados. Às vezes nós queremos falar de Deus para as pessoas não querem ouvir, diz que não tem tempo, e aí a gente tem que ficar calado mesmo. Vai lançar pérolas aos porcos? Vai dar o que é santo aos cães? Ou seja, falar de Deus para quem não quer ouvir? Eu louvo a Deus pela sua vida, que tem tirado um tempinho para ouvir a palavra de Deus. Tem pessoas que nem têm tempo ou não querem ter tempo para ouvir a palavra de Deus. E Tiago diz, na sua carta, no capítulo 1, versículo 19, devemos estar prontos para ouvir e tardio para falar. É bem melhor ouvir do que falar, porque nem sempre o outro vai querer ouvir ou simplesmente não vai aceitar a verdade. Porque a verdade é Jesus Cristo. Ele é o único que tem a verdade no coração, na mente e na boca. E a palavra de Deus todos os dias, a verdade, é falada aqui todos os dias. E é enviado para o Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Eu louvo a Deus pela sua vida, que tem tirado o tempo para ouvir a verdade, que é a palavra de Deus. Amanhã estaremos aqui mais uma vez, se Deus quiser. E o povo de Deus diz: amém e amém.